tudo bem? Hoje a gente vai estar aqui para falar sobre grandezas. Mas o que é grandeza? Grandeza, por exemplo, eu quero calcular a distância da minha cidade para outra cidade, por exemplo, daqui para Caruaru, certo? E como é que eu chamo essa relação de medida que eu uso para calcular a distância, né? Que a gente usa a distância. Então, distância, a própria distância, né? O comprimento da minha cidade, que vai da minha cidade até Caruaru, a gente vai chamar como grandeza, certo? Ou a minha massa corporal, né? Quando eu vou lá na balança, que a gente costuma dizer, vou me pesar, né? Quanto eu peso lá na balança? Então, eu estou usando uma medida que eu consigo medir a força exercida do meu corpo, né? Sobre aquele aparelho. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo que pode ser medido a gente vai chamar de grandeza, certo? E elas vão estar padronizadas no negocinho chamado SI, Sistema Internacional de Medidas, que é um sistema padrão, né, para que não aconteçam diferentes erros de um país para outro, né? Imagina aí a bagunça que era antes do SI, né? Um país media alguma coisa em tonelada, a outra só media em grama, aí quando ia mandar, ou se não tinha outras unidades de medida, né? Era o maior perrengue. Um dos maiores perrengues que eu lembro bem eram as medidas agrárias, né? Por exemplo, era alqueires mineiro, quadro, tarefa, e quando ia converter, ia vender, aí era que o negócio ia dar problema. Ah, meu terreno tem um quadro de terra, mas quanto era um quadro, né? Hoje é padronizadozinho, a gente usa em hectares na medida agrária, né? Para não dar dor de cabeça aí, certo? E para fazer essas medidas, né, a gente usa os negócios chamados unidades de medida, que é aquilo que usamos como parâmetro para comparar. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma fitinha, né, de 1 metro. Aí eu quero saber quantos metros tem no meu quarto. Aí eu vou lá e meço para ver quantas vezes aquela fitinha cabe aqui no meu quarto. E aí eu vou saber, né? Por exemplo, ela coube 3 vezes. Então o meu quarto vai ter 4 metros. Não é assim? Então vamos lá. Grandeza. E essas são algumas, certo? Tem outras. Comprimento, massa, temperatura, volume, tempo, velocidade. A gente tem outras, por exemplo, força, né, que a gente vai usar aí como unidade de medida. Newton, que a gente vai ver, vocês vão ver muito quando vocês forem estudar física. Potência, né, que é o watt. Deixa eu ver outras aqui. Trabalho, que a gente vai ter joule. Tensão elétrica, que a gente vai ter vôlei. Quantidade de matéria, que usa muito na química, que a gente vai ter mol. Não é assim? Assim a gente vai trabalhar depois, principalmente, essa: comprimento, massa, volume e tempo. Temperatura e velocidade a gente trabalha, mas com um pouco menos de intensidade, e essas outras a gente só vai dar uma conhecida geral sobre elas, certo? Comprimento. Qual a unidade de medida principal adotada pelo SI? Metros, né? Então a gente vai usar como metros, mas tem outras, né? Quilômetros, centímetros, decâmetros, hectômetros, decímetros, enfim, tem uma infinidade. A sigla é M, né, de metros, e o instrumento usado para medir a própria fita métrica, certo? Massa, temos o quilograma, né, que é a unidade principal, mas também temos outros, temos tonelada, temos grama, enfim. A sigla de quilograma é kg, né? E a balança é o instrumento usado para medir. Tem outros instrumentos. Esse é um exemplo, né? Temperatura, graus Celsius, certo? Tem outros tipos de unidade de medida, como graus Fahrenheit, que não é usado aqui, é usado mais no exterior. O símbolozinho, né, é a bolinha do graus e o C, e o instrumento usado principalmente é o termômetro, né? Volume, a gente vai ter aí metros cúbicos, que é representado por m elevado ao cubo, né? Mas aí também temos outras unidades de medida, como os litros, ml, né? E aí a gente tem o hidrômetro, que é aquele, quem tem água encanada em casa pela Compesa sabe, né? Tem aquele reloginho ali na entrada da casa que é quem mede a passagem de água. Então ele é o hidrômetro, né? Que vai medir a passagem de água ali para saber quantos metros cúbicos gastou, né? Tempo, a gente vai ter como unidade principal pelo sistema, né? Os segundos, que é representado pelo sigla S, né? Que usamos o relógio principal, mas temos outros, né? Temos horas, dias, semanas, meses, trimestres, bimestres, quadrimestres, semestre, ano, década, século, milênio.
Tempo é que vai ter unidade de medida arrontada, né? E velocidade a gente vai ter metros por segundo, né? Padronizado pelo SI, mas a gente não conhece esse muito, né? Que é M/S, que é a gente usa o velocímetro do carro, né? Tem outros. Mas o que mais a gente conhece é o quilômetros por hora, né? Qual a velocidade do carro? Ah, 80 quilômetros por hora. Então a gente conhece mais isso, certo? Então a gente vai trabalhar cada um desses quatro aqui, né? Comprimento, massa, volume e tempo, certo? Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar mais esse vídeo, eu queria dizer para vocês que eu já fiz esse vídeo desse assunto umas 30 vezes. Aí eu entendia que não ia ficar claro, aí voltei, apaguei, fiz de novo, já tentei refazer, aí agora eu estou tentando fazer um pouquinho mais curto, botei as duas grandezas em um mesmo quadro para explicar, certo? Para ver se dá para explicar com mais clareza em menos tempo. A gente vai falar aqui sobre duas grandezas. Primeiro sobre essas duas grandezas, comprimento e massa, certo? Antes a gente vai analisar esse quadro, certo? Aqui do lado vai estar as informações de cada unidade de medida dessa, onde metros é a unidade principal de comprimento, né? E grama é a unidade principal de massa. Temos outras como decagrama, né? Decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Temos aqui também quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E aqui eu coloquei em vermelho tonelada, certo? Para que tenha uma atenção especial, porque ela não faz parte desse quadro, né? Ela não é calculada, mas a gente sabe que uma tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos, certo? Eu tentei de todas as formas buscar uma maneira de explicar esse quadro para vocês, mas ele não ia ficar claro. Então eu vou dar uma pincelada de como ele seria, mas vou trazer para a realidade de vocês de uma forma mais fácil, certo? Aí vamos lá. Temos aqui, por exemplo, quero transformar grama em decigramas. Então o que é que eu faço? Pego o resultado de grama, né, e multiplico por 10. Perceba que de uma casinha para outra, eu sempre aumento 10. Por exemplo, quantos hectogramas tem 1 quilograma? Vai ter 10 hectogramas. Hectogramas é a mesma coisa que 100 gramas. Então vai ter 10 100 gramas. Quantos decagramas tem 1 quilograma? 10 vezes 10, 100. Quantos gramas tem 1 quilograma? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. E assim vai. Por exemplo, quantos centigramas, né? Ou centigramas, ou quantos miligramas tem em 1 grama? Aí 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, se eu quiser multiplicar ou encontrar, eu poderia fazer dessa forma. Do mesmo jeito, se eu quiser fazer ao contrário, né? Eu não multiplico, eu divido. Por exemplo, quantas gramas tem em 1 decagrama? Aí eu pego a quantidade de gramas e divido por 10. Ou quantos gramas tem em 1 quilograma? Então eu divido por 10 e por 10 de novo. Porque é 3 vezes para chegar lá. Do mesmo jeito é aqui, ó. Quantos quilômetros tem 1 metro? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então em 1 quilômetro tem 1000 metros. Ou quantos milímetros tem em 1 metro? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000, né? Quantos centímetros? 10 vezes 10, 100 vezes 10 vezes 10, né? 100. Então, em 1 metro tem 100 centímetros. Do mesmo jeito, eu dividiria para chegar na unidade anterior. Isso vai servir para lá na frente a gente ter uma noção de que, ó, toda vez que eu for converter do maior para o menor, por exemplo, quilômetro não é maior que metro, então toda vez que eu for converter do maior para o menor, eu multiplico. Toda vez que eu for converter do menor para o maior, eu divido, certo? A mesma coisa aqui, ó. Toda vez que eu for converter do maior para o menor, eu multiplico. E do menor para o maior, eu divido. Certo? Mas aí, o ideal de falar, eu vou apagar esse quadro. Porque eu percebi que não vai ficar claro, certo? E eu, principalmente nesse momento que a gente não está em sala, né? Para tirar dúvidas. Apaguei até o exemplo que eu ia fazer aqui. Ok? Mas vamos lá. Certo?